Viemos hoje aqui então pela iniciativa de Literatura à Ciência, que alinhamos ao RED Vontades que Voam. Depois a segunda parte da apresentação será os fundamentos teóricos para a construção do microfoguetão, que será o Thomas a dar. Ora bem, pertencemos ao Aerotech, que como já disse é o Núcleo de Estudantes de Engenharia Aeroespacial. Tem como missão promover tanto a aplicação de aprendizagem e conhecimentos que não temos na sala de aula, no técnico, e dar aos estudantes uma oportunidade de trabalhar em projetos e aproximá-los da indústria. No Aerotech temos imensos projetos, entre os quais o RED e o Workshop Rockets, mas também temos, por exemplo, o AT, que participa no Air Cargo Challenge, o AV, que faz o AVs, entre outros. Também temos aqui algumas imagens, por exemplo, do Olicipo, bem como o aeromodelismo e também do RED. Ora, porquê é que surgiu o RED? O RED surgiu devido à inexistência de projetos nesta área em Portugal. Em 2017, dois colegas nossos sabiam que havia uma competição nos Estados Unidos, que era o Spaceport America Cup, e repararam que não havia equipas portuguesas, por isso decidiram criar a primeira. O que fazemos é então trazer o espaço ao meio académico português. No primeiro ano letivo que existimos, criámos o Pilot, lançámos no Campo de Tiro de Alcochete, e depois em cada um dos anos seguintes fomos sempre lançando um Rocket, em especial o Aurora. Aqui temos no ano passado, que foi em junho. É sempre por uma alegria vê-lo levantar. Este chegou aos 1500 metros, mas não conseguimos recuperar totalmente. E então traz-nos agora ao Blue Mundo. Com o Blue Mundo nós concorremos ao Euroc, que é a competição universitária de rockets europeia. É feita agora todos os anos em Portugal, em Ponte de Sor. E também lá levámos uma mensagem que é: o homem primeiro tropeça, depois anda, depois corre, um dia voará. Alguém sabe que livro é esta frase? Exato, é do mercado correto. Esta missão trouxe uma grande cobertura mediática ao RED. Aparecemos, por exemplo, no Futuro Hoje e demos várias entrevistas também à RTP e à SIC. Temos aqui também outro vídeo mesmo do próprio Euroc. O nosso objetivo é chegar o mais próximo possível dos 3 km. Não vai ser fácil, mas acreditamos que vamos ter um lançamento de sucesso e vamos aprender bastante para os próximos anos. O rocket é um rocket de propulsão sólida e é feito em fibra de carbono e fibra de vidro, e o combustível é nitrato de potássio e sorbitol. Correu bem até certo ponto, a recuperação não funcionou como gostaríamos, mas o motor funcionou bastante bem, até melhor do que estávamos à espera. Atingimos uma altitude, pela observação, vimos que atingimos uma altitude razoável. Aqui é a equipa que foi então a esta competição em outubro. Como podem ver, pela escala o rocket era bastante grande, cerca de 2,80 metros. E pronto, traz-nos agora a missão atual, que é o Baltazar, que vamos concorrer com ela no Euroc 2022. Ora, alguém me consegue dizer quem é que é este senhor? Saramago. Exato, é o José Saramago, o único prémio Nobel português da literatura. E também me conseguiam dizer como é que o Memorial do Convento está relacionado com o RED, de alguma maneira? Eles ainda não trabalharam. Pronto. Eles vão estudar no 12º. Exato. Como vão ver no 12º, Baltazar e Blimunda são os personagens principais do Memorial do Convento, que são também o nome das nossas missões. Por isso também não sei se sabem porque é que este ano é especial em relação à comemoração do Saramago. Exato. É 16 de novembro de 1922 o Saramago nasceu, por isso este ano é o centenário, a Fundação Saramago está a fazer várias atividades, sendo que o RED Vontades que Voam também se está a incluir nestas celebrações. Se calhar também não conhecem este senhor, é o padre Bartolomeu de Gusmão,
Foi de certa maneira o primeiro engenheiro aeroespacial luso-brasileiro, que fez várias experiências com balões e também fez, teoricamente, a passarola. No livro, Baltazar e Boimunda ajudam a concretizar o sonho do padre, a fazer a passarola, e também essas personagens serviram-nos um pouco como inspiração. Porque também vocês podem ver no vosso futuro que atribuir obras e personagens pode ser inspirador para os projetos e também dar qualidades aos mesmos e às missões. Agora vamos mostrar-vos como é que o Baltazar e a Boimunda nos inspiraram também na nossa própria missão. Vou ler aqui um bocadinho o Memorial do Convento. Este verbo não serve, tem uma racha por dentro. Como é que sabes? Foi o Boimunda que viu. O padre virou-se para ela, sorriu, olhou um e olhou o outro e declarou: Tu és 7 sóis, por vezes às claras. Tu serás 7 luas, por vezes às escuras. E assim Boimunda, que até só aí se chamava como sua mãe de Jesus, ficou sendo 7 luas e bem batizada estava, que o batismo foi de padre, não ao punho de qualquer um. Dormiam nessa noite os sóis e as luas abraçados, enquanto as estrelas giravam devagar no céu. Este aqui é o nosso Mission Patch. Todos os objetos têm um simbolismo. Por exemplo, o rocket a voar no sentido de alcançar os 3 km. As luas, as 7 luas de Boimunda, 7 luas, que também exemplificam as fases do projeto, seja a definição da missão, design, construção, testes, montagem, lançamento e análise de resultados. Depois o céu estrelado faz referência também à nossa missão anterior a esta, que era a Aurora, que é a Aurora Boreal, e também as estrelas representam as vontades de cada um dos membros do RED. E os círculos dourados, as esferas de âmbar, que fazem voar a passarola. A seguinte é a missão atual Baltazar, em que temos o céu estrelado a representar de novo as vontades de cada membro do RED. O fogo representa tanto a propulsão do rocket como a morte e as trevas. Também é o trabalho da equipa, porque é devido a ele que o rocket se consegue levantar. O sol vai representar, para além da vida, os 6 raios que temos representam cada uma das equipas, ou seja, estruturas, eletrónica, controlo, gestão em marketing, recuperação e propulsão. E depois a lua representa a Boimunda, a eterna companheira de Baltazar, tanto na vida como na morte, e a missão anterior. E depois, por fim, o rocket, que tem mais inspiração, é o Baltazar que ascende das trevas, o fogo, e aproxima-se do sol numa reinterpretação do final do livro. Com o rocket, Baltazar vai subir às estrelas, ainda que pertencendo à Terra e a Boimunda. São as dos policiais. A cama já vai adiantada, os rostos mal se distinguem. Naquele extremar de um homem a quem falta a mão esquerda. Talvez por ter a barba enegrecida, prodígio cosmético da ferrugem, parece mais negro. E uma nuvem fechada está no centro do seu corpo. Então Boimunda disse: Vem. Desprendeu-se a vontade de Baltazar 7 sóis, mas não subiu para as estrelas se a Terra pertencia e a Boimunda. Antes de Bartolomeu Guzmão fazer a passarola, também voaram pequenos balões. Por isso, também, como nós também temos que aumentar a nossa escala, este, por exemplo, a missão Aurora, em comparação com o Boimunda, é um grande crescimento. Também esperemos que agora vocês comecem com este rocket mais pequenino e que talvez daqui a uns anos nos venham ajudar a fazer rockets maiores. Agora passo a palavra ao Thomas, para dar a parte dos fundamentos teóricos do workshop. Então agora vamos falar um bocadinho do workshop que vamos fazer já a seguir, em que o nosso objetivo é construir um rocket destes e depois no final fazê-lo voar. O objetivo é que o rocket não só voe, como depois seja recuperado e seja recuperado intacto, para que teoricamente pudéssemos voltar a lançá-lo, por exemplo, logo uma segunda vez. Tem aqui um diagrama que representa as várias fases do voo de um rocket deste tipo. Tem uma primeira fase em que é o lançamento, que é quando é iniciado o motor. Portanto, vai ter uma primeira fase de ascensão que é acelerada, que vai ter uma força propulsiva. Depois, eventualmente, o motor vai deixar de queimar e o rocket vai continuar a subir apenas com a velocidade que já tinha, até chegar mais ou menos a um ponto em que começa a voltar para trás. E nesta fase, se tudo correr bem, vai haver a ejeção da parte do topo do rocket e vai ser um paraquedas, depois vai permitir que ele volte ao chão com uma velocidade relativamente baixa para que caia e esteja intacto quando o encontrarmos. Portanto, como podem ver, é uma trajetória aproximadamente parabólica, se calhar também já falaram nisto nas aulas de Físico-Química. Como podem ver, estes vão ser os elementos principais do foguetão. Tem aqui as aletas, que são estas zonas aproximadamente triangulares ou trapezoidais, que contribuem para que o rocket seja estável e, portanto, siga a trajetória inicial que nós quisermos. Tem a fuselagem, que é a zona cilíndrica central, que é essencialmente dentro da qual vão estar todos os componentes, incluindo o motor, incluindo depois o paraquedas.
e onde encaixa o topo do rocket, que é a ogiva, que tem um formato aproximadamente cônico e que permite também que ele tenha um formato que seja mais favorável para dar depois também a levantar voo. Depois, como podem ver, o paraquedas aqui está fora, mas ele vai ser lançado dentro do rocket e depois só quando houver a carga explosiva no topo da ascensão, depois é que será ejetado e irá abrir e, portanto, descer insuflado até ao chão. Depois, como podem ver, tem sim algumas outros componentes, nomeadamente aqui esta calha, que depois permite que ele siga a calha de lançamento no início, as diferentes cordas que permitem fazer a ligação entre a ogiva, a fuselagem e depois o próprio paraquedas. Portanto, agora vamos falar um bocadinho de cada um destes componentes. Isto é um diagrama do motor, que é um motor também de combustível sólido, que neste caso é a pólvora, e estamos à espera que os roquetes atinjam à volta dos 70 metros de altitude, com o peso que vão ter e com os motores que vão ter. Portanto, são os motores realmente muito pequeninos. Os motores têm 3 fases. A primeira, que é a maior, é a vermelha, é o que permite que ele tenha uma força propulsiva no início, ou seja, é a parte que vai talvez demorar mais tempo a queimar. Depois aquela fase azul é uma carga de atraso, que vai ficar a queimar depois de já ter acabado a força de propulsão. Vai estar a fazer um delay, que é o tempo de subida já sem aceleração, ou seja, vai ter só aceleração da gravidade, porque vai estar no fundo a fazer com que ele volte a cair. E depois a carga verde é a carga explosiva final, que vai permitir que salte a ogiva do rocket e abra o paraquedas. Aqui tem uma tabela que tem diferentes classes de motor, que são essencialmente motores de diferentes tamanhos. E o que está amarelo é o motor que nós vamos utilizar. Como podem ver, é um dos mais pequenos e também permite que nós possamos fazer o lançamento numa área relativamente pequena. E se tudo correr bem e não tiver a chover, é o que nós vamos fazer depois de toda a gente ter construído o seu rocket. Mas como podem ver, há motores bastante maiores. Sim, só fazer a comparação, o motor que estamos a fazer agora é o Mariachi e é classe M. Nem está aí. Portanto, é bem cá para baixo, em termos de tamanho. Depois também vamos fazer um paraquedas, que é o que vai permitir que recuperemos o rocket sem que ele se destrua completamente quando se despenhar. E vai ser um rocket que nós até vamos conseguir fazer com um bocadinho de um saco de lixo. Portanto, vão ver que isto é possível aproveitar todos os materiais para fazer uma estrutura que seja realmente capaz de voar. Depois há as aletas, que também, como disse, que são uma parte muito importante do rocket, uma vez que permitem que ele tenha estabilidade e que siga aproximadamente a trajetória que nós queremos. Como podem ver, podemos ter 3 aletas, podemos ter 4, podemos ter diversas formas e vocês também vão ter liberdade de escolher qual é que é a forma que querem quando tiverem a fazer, mas depois nós também vos ajudamos com isso. O que é importante aqui a reter sobre a forma como fizerem a aleta? Isto vai ser feito de uma madeira, que é a madeira de balsa, e não sei se vocês conseguem ver, mas isto tem sim uns veios, tanto que ela dobra bastante numa direção e na outra direção tem bastante mais rigidez. E, portanto, ela é mais forte de um lado, numa direção, do que noutra. E vocês querem que ela seja mais forte segundo a direção do bordo de ataque, que é, digamos, a direção de onde vem o vento, relativamente quando o rocket estiver em movimento. Portanto, nós depois também vamos ajudar com isto, mas é só para fixarem já, vão querer alinhar o bordo de ataque com os veios que depois conseguem ver na madeira. Eu posso passar, podem ir passando se quiserem, se cá não é muito boa ideia passar agora, É a não sei. história do Covid. Pois, é melhor não, mas depois vão poder observar isso. Pois a ogiva, como podem ver, é a ponta do rocket, digamos assim, que vai ser, vocês vão pegar num bloco cilíndrico deste género de madeira e vão conseguir transformá-lo em algo deste género, com um formato mais aerodinâmico, digamos assim, um bocadinho mais pontiagudo. Depois também vão ver qual é que é a técnica que nós utilizamos para conseguir dar forma a estes blocos de madeira. Pronto, depois também vão poder fazer a fuselagem, que vamos fazer com algumas folhas de cartão. A guia de lançamento vai ser um bocadinho de uma palhinha. O algodão é algo que nós utilizamos para isolar termicamente entre o motor e o paraquedas, para depois, quando o motor queimar, não se queimar também o paraquedas e o paraquedas estar inteiro. Os cabos, vamos utilizar um bocadinho de corda. A plataforma de lançamento já temos, depois também vão ver como é que funciona. E os ignitores é depois algo que nós vamos utilizar para depois conseguir iniciar os motores à distância, sem estar ninguém perto do foguete. Depois há aqui algumas regras de segurança que eu vou passar rapidamente, mas que é importante, que é primeiro materiais. Vamos apenas utilizar materiais leves, não vamos utilizar quaisquer metais, que é para os rockets também não representarem um perigo quando vierem a descer, mesmo que o paraquedas não abra como nós queremos.
Os motores também só vamos utilizar motores que forem produzidos industrialmente e a partir do momento em que vocês tiverem feito o rocket, vamos instalar o motor no rocket, depois a partir daí vocês já não vão poder mexer mais no foguete, apenas nós vamos poder mexer nele. O sistema de ignição também vai ser feito por um de nós, vai ser feito por um cabo elétrico relativamente comprido, que é para que possamos estar todos longe do rocket no momento da ignição. O sistema de recuperação vai ser o paraquedas, também vai ser uma das estações, e nós também vamos ajudar a construir um paraquedas que seja do tamanho certo e que seja dobrado e atado também da forma correta. E é isso, o modelo não vai exceder os 100 gramas, vai ser mesmo bastante leve e vai ser também de dimensões pequenas. Eu queria ter trazido um, mas esqueci de trazer um já feito, mas vocês também já vão ver. Depois, o rocket deve ser estável e nós já vamos ver agora o que é que quer dizer o rocket ser estável e como é que nós conseguimos medir. Já agora, algum de vocês me sabe dizer o que é estabilidade? O que é um rocket ser estável ou ser instável? Querem arriscar um palpite? Não deram noções de estabilidade. Sejam à vontade. Não é preciso ser um rocket. O que é estabilidade? O que é uma coisa estável? É uma coisa inconstante. Uma coisa constante? Ok, sim, é por aí, é por aí. Queres desenvolver um bocadinho mais? Eu não sou da área. Eu não sou de ciência. Então, já vamos ver. E depois, em relação ao lançamento, pronto, vamos lançar contra o vento, vamos estar sempre afastados da área de lançamento quando for, mas pronto, nós depois também ajudamos a ter cuidado com isso. Está aqui uma representação de como é que pode ser a área de segurança. Esta zona, este cone vermelho é em direção ao vento, que é a direção em que nós lançamos. Depois tem um raio de uns metros, depois é onde podem estar a assistir ao lançamento. Ok. Então agora vamos falar um bocadinho de estabilidade. Então, uma situação estável é uma situação em que, se houver algum tipo de perturbação, a situação vai conseguir retornar ao estado inicial. Pedro, queres-me ajudar aqui um bocadinho? Tu acabaste de dar a definição exata, mas, por exemplo, imaginem uma torre e que nós somos muito fortes e vamos empurrar a torre. Se a torre, depois do empurrão cair, é instável. Se ela, depois do empurrão, voltar à posição inicial, é estável. Se passarmos para o caso de um rocket, podemos fazer uma analogia em que, imaginem que ele está a voar todo direitinho e existe uma perturbação, por exemplo, uma rajada de vento, por exemplo, ou um problema no motor que faz com que ele oscile. Se ele tiver a capacidade de voltar ao estado de voo inicial todo direitinho e perfeitinho, é estável. Se ele a partir daí começar todas as voltas e às cambalhotas e pronto, destruir-se por completo, é instável. E é um bocado isto. E nós queremos rockets Estáveis. Nós queremos rockets estáveis e só vamos lançar os rockets se ele for estável. Exatamente. Portanto, o que é que pode acontecer? Se por acaso fizerem um rocket que nós fazemos as contas e está instável, nós conseguimos, se calhar, fazer alguns ajustes, que é para ver se ele depois se torna estável. Pronto. E é isso que nós vamos tentar fazer para que tentamos lançar todos os rockets. Vocês sabem o que é o centro de gravidade de um corpo, por exemplo? Vocês são todos de ciências? São de outras áreas? Estão em que ano? Décimo primeiro? Décimo primeiro. Décimo e 11º. Então já falaram de um corpo que é possível ao seu centro de massa. Pronto, essencialmente o centro de gravidade ou o centro de massa, que são conceitos ligeiramente diferentes, mas que podemos aqui pensar como sendo a mesma coisa, acaba por ser o ponto onde podem considerar que estão aplicadas todas as forças mássicas sobre esse corpo. Ou seja, se vocês tiverem, por exemplo, este livro, não é, que é um retângulo, vocês podem considerar que as forças todas aqui aplicadas estão neste ponto central, que é o centro geométrico do corpo. Pronto. O centro de pressões é um conceito semelhante, mas é relativamente às forças aerodinâmicas. São as forças que o vento, ao passar pelo rocket, o escoamento, o ar, acaba por criar sobre a forma do foguete. Não é? Uma vez que o foguete tem uma forma muito específica, estes dois pontos não coincidem. E como são nestes dois pontos que consideramos que estão aplicadas todas as forças, quer a força de propulsão, por exemplo, quer a força do próprio peso do foguete, como também a força que resulta do ar estar a passar sobre a superfície do foguete, a diferença entre estes dois pontos acaba por estar relacionada com o rocket ser ou não estável. Pedro, queres acrescentar alguma coisa? Ele é que é um perito nestas matérias. Pronto. Depois, aqui o Thomas já explicou qual é a definição de centro de gravidade ou de massa e de centro de pressão.
E portanto, o que é que determina se o rocket acaba por ser estável como estávamos a falar? E podemos ver aqui, nesta imagem, em que ele estava a voar na direção da seta, como podem ver, direction of flight, e houve uma perturbação que o fez desviar dessa direção. Portanto, era como se ele estivesse a voar assim e de repente fica assim. Para ele ser estável, o que é que tem de acontecer? Voltar à direção da seta. E para voltar à direção da seta, o que é que tem de acontecer em termos de centro de gravidade e centro de pressão? É o que vemos aqui nesta figura, em que o centro de pressão tem de estar localizado atrás do centro de gravidade. Porquê? O que é que vai acontecer aqui? E isto é uma noção um bocadinho mais difícil de explicar porque vocês não dão no secundário. Mas o facto do centro de pressão estar atrás do centro de gravidade e termos a força que é criada nesta direção, vai fazer uma rotação do rocket na direção de o alinhar com a seta. Se tivéssemos aqui a situação inversa e o centro de pressão estivesse aqui à frente do centro de gravidade, o que acontecia? Esta seta estava aqui e o rocket vai ter uma rotação em torno do centro de massa no sentido oposto. Ou seja, ele ia assim, se o centro de pressão está assim, ia rodar ainda mais e ia ficar totalmente instável. Portanto, o que define a estabilidade aqui do nosso modelo é se o centro de pressão está atrás do centro de gravidade. E é aí que também entra a questão que estávamos a falar das aletas, que o Thomas estava a dizer que o foguete é estável e que essa estabilidade é dada pelas aletas. Porquê? Ao introduzirmos as aletas, vemos aqui que a distribuição das forças aerodinâmicas tem um aumento na zona das aletas, como estão a ver nesta imagem. E é isso que faz com que o centro de pressão venha para trás. Se nós não tivéssemos aletas, o centro de pressão ia estar lá para a frente e se lançássemos um foguete sem aletas, era instável. E a noção acaba por ser essa. Depois temos de ter em atenção o tamanho das aletas e a localização do centro de massa para poder puxar o centro de pressão para trás do centro de gravidade. Se calhar esta imagem ajuda um bocadinho melhor a perceber o que é que pode acontecer. Portanto, é exatamente isto. Nós queremos um foguete que, se sofrer uma perturbação em relação à direção em que está a voar, por exemplo, seja capaz de corrigir e depois voltar a voar na direção em que estava antes. E é isto que permite que o rocket seja seguro de lançar o rocket, porque significa que ele não vai voltar para trás, por exemplo. Se ele fosse instável e nós o lançássemos, ele se calhar voltava para trás e depois vinha cair ao pé de nós outra vez. E pronto, e não é isso que nós queremos. Portanto, é isto, é a tal estabilidade positiva, é este conceito que o Pedro estava a falar, do centro de gravidade estar à frente do centro de pressões. E como é que nós calculamos isto? Nós usamos um indicador que é a margem estática. E no fundo o que é que vai acontecer? Vocês agora vão passar por várias estações, vão construir o rocket, vão ter uma estação onde podem construir a fuselagem, uma estação onde vão construir a ogiva, uma estação onde vão construir as aletas, o paraquedas e depois uma estação onde vão montar tudo. Depois de terem tudo montado, vêm ter connosco, nós vamos ajudar a tirar as medidas do rocket e depois temos uma fórmula onde nós conseguimos colocar as medidas que tiramos do rocket, incluindo a medida de onde é que está o centro de gravidade, o tamanho das aletas, por exemplo, e depois ele vai-nos dar um número, que é a margem estática. E nós, essencialmente, queremos que este número, a margem estática, este indicador, esteja entre 1 e 3. Se ele estiver abaixo de 3, ele é instável. Se ele estiver acima de 3, quer dizer que ele é demasiado estável. E também não é bom que ele seja demasiado estável. Portanto, é exatamente esta janela de 1 a 3 onde nós queremos que esteja a margem estática. Ok. Então, têm questões, dúvidas, coisas que queiram perguntar? Força, diz. Porquê que ele ia ser um problema o tal ser demasiado, o rocket ser demasiado estável? Já eu queria falar também um bocado sobre isso, por isso se voltares para trás. Força, Pedro, força aí. Força, diz. Estás a mostrar? Não sei se repararam, passámos rápido este slide, mas se calhar aqui há uma cena que vocês podem ter ficado a pensar. Então nós vamos lançar o rocket daquele lado e o vento está naquela direção. Porquê que a zona interdita está à frente do vento? O que seria intuitivo era que nós lançamos o rocket daqui verticalmente, imaginem, para esta zona. Se o vento vem dali, para onde é que ele ia parar? Qual é que seria o intuitivo? Iria na nossa direção. Na direção do vento, não é? Portanto, porquê é que nós estamos a dizer que a zona interdita é aquela ali? Porque um foguetão que seja estável vai ter a tendência a seguir o vento. Porque quando ele vai a subir verticalmente, o vento vai estar a ser lateral. E o vento, ao ser lateral, é como se fosse uma perturbação e estamos na situação daquela figura, onde, em relação ao ar, porque o vento também é ar, a direção de voo não está alinhada com o rocket. E, portanto, sendo estável, ele vai tentar contrariar. O que é que ele vai fazer? Vai virar na direção do vento. Isto é um fenómeno que é comum em rocketry e model rocketry, é um bocado que nós estamos aqui a fazer hoje. E, portanto, é essa a explicação. Se ele for demasiado estável, a tendência para seguir o vento vai ser ainda maior
e portanto estávamos a lançá-lo aqui verticalmente, ele sentia o vento de lado e ia virar na direção do vento. E em vez de ir para cima, que é o que nós desejamos, e ter um apogeu maior, que é o topo da altitude, acaba por ter um menor. E a razão é essa. E é por isso, Não sei se ficou a e é explicar. por isso que não queremos que ele seja demasiado Não estável e queremos também é por demasiado isso que não o lançamos na direção do vento. Não é? Sim. Espero que. Mais perguntas? Tem questões sobre o técnico, sobre os cursos também, para perceberem um bocadinho. Sim. Porque o técnico parece o bicho-papão. Não é. É verdade que é preciso médias muito altas. Às vezes não se consegue à primeira, consegue-se à segunda. E se o sonho for esse, não há nada que nos pare. Não é? Sem dúvida. São todos de engenharia aeroespacial. Eu sou de mecânica. Eu entrei em engenharia naval e mudei este ano para aeroespacial. Portanto, Mas temos gente de engenharia de materiais, engenharia física. Eletrotécnica, eletrónica. Qualquer pessoa que esteja num curso de técnico pode se juntar a nós. Também, se não nos quiserem fazer perguntas agora, podem falar connosco enquanto nós estivemos a ajudar também na montagem, a fazer os diferentes foguetes. Ainda não são doutores, são colegas. Nós temos mais a vossa idade. No outro dia estávamos aqui na Olha, só escola. explicar se calhar as salas, não? Que Ok. vou explicar agora. Então é assim, como nós somos muitos, nós vamos ter duas salas diferentes onde vamos estar a montar partes diferentes do rocket ao mesmo tempo. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir-vos em grupos de 5 e cada grupo de 5 vai fazer um foguete. Portanto, podem-se começar já a dividir também. E cada grupo vai ter uma folhinha destas que acabam por explicar um bocadinho como é que é feito o foguete e depois tem uma parte de trás onde vocês depois vão colocar as medidas todas dos foguetes quando acabarem de fazer. Pronto. Não sei se dá para. Vocês têm o quê? Eu sei. Montaram 55 alunos. Poderá fazer 11 rockets. É possível, sim. 11. Vamos ver se estão aqui 55 ou se estão mais. Não sei quantos são. Mas nós temos duas salas. Uma delas é A1, se não me engano, que é um B1 é 1 e a B1. É A1 e a B1. Ou seja, a maior parte dos grupos vão começar na sala B1, que é onde vão fazer os elementos, as primeiras partes do rocket, que é a ogiva, a fuselagem e as aletas. Portanto, vão se calhar, 11 grupos, vão se calhar 9 grupos, 8 grupos para essa sala, agora ao início, e depois vão se dividir pelas estações. E depois vão vir já 3 grupos connosco para a outra estação, onde vão fazer já o paraquedas adiantado, que é para podermos estar todos também a trabalhar ao mesmo tempo. E depois no fim voltam para a sala B1, fazem as outras partes e quando tiverem feito todas as estações da sala B1, vão para a sala E1, que é onde vos vamos ajudar a montar tudo e a fazer a medição da estabilidade do foguete. Força à força. Pronto, isto é a Adastra, até às estrelas, e agora temos também um pequeno desafio para vocês. Se quiserem nos seguir no Instagram, sonsaerotech.ret, também tem o QR Code. As pessoas que nos seguirem e fizerem um like e comentarem a publicação Hoje, que vamos fazer agora, vamos sortear 3 rockets entre essas pessoas. São estes rockets canetas. são canetas. Podem tirar para Ouviram? Tem o piada aqui e tem o piada na porta. E façam um comentário, façam publicar. Vão publicar alguma coisa sobre o dia de hoje. Sim, vamos. E eles Se podem eu queria comentar pedir uma foto, dá para ligar a luz. as luzes. Já vamos. Alguém não se importa de tirar uma foto? Alguém se importa de tirar uma foto? Não, eles têm os
jornal da escola. Que tal a experiência? Estão a gostar ou não? Sim? Está a ser fixe? E o vosso vai voar? Vai? Está bem feito? Então já responderam porque é que tem um buraco no meio, paraquedas? Que o Diogo já respondeu. Quem é que respondeu? E ele começa a oscilar. Ah, este menino muito participativo. Chegas da escola. Olha-se ali, Nikita. É só as miúdas. Ah. Filmar este grupo. Ok, também dá. Então vamos. Já estou a ouvir o motor. Quem é apanhado 10 euros? Calma, vai ser agora, vai ser agora. Sai. Olha lá, coitada, estás a fazer bullying com ela. Ela é pequena, não. Está difícil. Olha, Boa! Paraquedas! Tá, para lá. Está aqui alguém no swagger? Já está. Vai? Para. Olha, agora esqueci. Bora. Bola já é. Fónix! Oi? Foi balístico. Bem, mas vou bem por acaso. Esse era de quem?